futebol, mais uma conversa de boleiro e novamente especial, como podemos dizer, essa troca, essas mudanças de treinadores, o novo técnico do Aimoré, do Clube Esportivo Aimoré São Leopoldo. A gente aqui no Estádio Cristo Rei vai falar um pouco da sua carreira para o torcedor Capilé conhecer mais ele e também essa caminhada do Aimoré permanecer na primeira divisão. Ainda tem uma possibilidade, arrancando aí umas 2 vitórias e até avançar a próxima tarde. O nosso convidado, o Hélio Vieira. Tudo bem? Tudo tranquilo. E para iniciar, contar rapidamente uma carreira, como chegou na vida de treinador, ex-jogador e os principais trabalhos. Bem, eu tive uma carreira de 16 anos e meio como atleta profissional, muitos desses anos como atleta do Grêmio Esportivo Brasil, ainda joguei por Esportivo, Juventude. Tive a felicidade de participar dos grandes feitos do Brasil em relação a campanhas a nível nacional que nós, em 85, conseguimos nos qualificar entre os 4 melhores do Brasil. Já em 97, em seguida que encerrei a carreira, eu comecei como técnico no Brasil de Pelotas. Já fomos semifinalistas do Campeonato Gaúcho, em 98 também semifinalistas do Campeonato Gaúcho. Um acesso no Avenida, um acesso no São José. Tive a oportunidade de trabalhar 5 vezes no mundo árabe, 4 vezes na Arábia Saudita e 1 vez nos Emirados. Sendo bem sucedido. Ainda bem, toda vez que se vai lá e consegue se fazer um bom trabalho, vale o convite de retorno. Então, uma carreira já que no último ano trabalhei as 2 últimas temporadas pelo Tubarão de Santa Catarina e agora chegou ao Aimoré pretendendo dar uma parcela de colaboração na intenção de conseguirmos os resultados que no mínimo consigam fazer com que o Aimoré permaneça na primeira divisão, que é o objetivo mínimo de qualquer equipe que comece o Campeonato Gaúcho. E a partir daí, então, pensarmos um pouquinho mais alto, conseguirmos ainda a qualificação para irmos mais adiante na competição. Agora, voltando um pouquinho lá no início, quando parou de jogar bola, como é que foi essa transição de técnico? Começou o convite, já tinha, no final da sua carreira, já tinha projetado alguma coisa para ser treinador? Eu já vinha há algum tempo, já caminhando final de carreira e começando a me preparar para ser técnico de futebol. E em seguida que eu parei de jogar, o meu último clube foi Esportivo, o Brasil de Pelotas me convidou para mim assumir a gerência, para que eu fosse gerente de futebol. E eu agradeci, eu disse, não, eu não vou começar uma carreira em uma outra função, né, sonhando com um outro cargo. Então, esperei algum tempo e naquele mesmo ano, substituindo ao técnico Vacaria, eu já tive a minha primeira oportunidade e a gente foi muito bem, graças a Deus. Demos a sorte de chegarmos às semifinais do Campeonato Gaúcho, repetimos no outro ano, né? Inclusive com a eliminação do Grêmio no Olímpico. Então, a partir daí, a carreira fluiu naturalmente, consegui o primeiro convite para ir... Bons trabalhos aqui que renderam... para ir para o mundo árabe, porque eu trabalhava no São José e o São José naquele ano de 98 fazia uma ótima campanha. E o João Paulo Medina trabalhava no Internacional. E o Medina é um profissional que trabalhou muito tempo no mundo árabe e tinha contatos que pediram para que ele indicasse um treinador jovem. E eu estava ali do lado e dei a sorte. Fui indicado por ele e felizmente também acho que não decepcionei na indicação. Na época assumiu qual clube lá, a primeira passagem? A primeira passagem eu dirigi o Al-Shabaab, que é um time grande, já passou por lá Filipão, Luxemburgo, Joel Santana, vários técnicos brasileiros. O Oscar, esse zagueiro da seleção brasileira também. Então, comecei com uma boa indicação, comecei num bom clube. E foi nessa passagem que conquistou o vice-campeonato, que lá é considerado a Libertadores daqui. A Taça Árabe de Clubes Campeões, inclusive a fase final foi no Egito. E nesse mesmo ano também nós fomos vice-campeões nacionais, né? Nós tivemos uma campanha de invencibilidade, de invicto até a final e perdemos a final por 1-0. Então também foi um bom trabalho. Rendeu um outro convite para ir
para o Riad também, que é um Então, outro a clube. partir de 98, com um bom trabalho já no Brasil, indo bem no São José e esse trabalho internacional sendo bem sucedido, ali tu viu que tinha acertado mesmo de seguir a carreira como treinador. Essa carreira é uma carreira muito instável, né? Nem sempre a competência e o sucesso Não andam tem a juntos. zona de conforto. Elas não necessariamente não andam juntos, né? Claro que a competência ajuda e facilita o sucesso, mas também existem uma série de circunstâncias que ou a gente se adapta ou acaba tendo dificuldade de ascensão na carreira. Eu tenho tido alguma dificuldade de ascensão porque eu não me adapto a todas as... A minha cintura é a cintura de zagueiro, não é muito... Eu não sou muito maleável, não. Então, às vezes as coisas trancam não na competência, não no específico da profissão, mas nessas relações que nós temos que nos submeter para que a tua carreira possa decolar. E nessa, por exemplo, reta final de chegar da Aimoré, como é que foram os últimos trabalhos antes de chegar aqui no Clube Esportivo Aimoré? Eu fiz duas temporadas no Tubarão, de Santa Catarina. Fomos finalistas em 2012, perdemos o acesso por 8 minutos. Tínhamos o acesso do clube garantido e acabamos perdendo, ficamos em terceiro lugar. E esse ano passado também em terceiro lugar, numa competição de 10, 12 clubes, que é a segunda divisão de lá. E eu tinha um convite, um contrato verbal com uma outra equipe aqui do Rio Grande do Sul, já tinha desde outubro acertado. E acabou, lá por dezembro, o pessoal se desacertando em termos de direção, e aí mudou tudo, mudaram as ideias, e eu acabei, né, no momento em que todos estavam se dispondo ao emprego, eu estava pseudamente empregado, né, e não me mexi, fiquei sem clube nesse começo de temporada, mas felizmente apareceu esse convite do Aimoré, e é uma ótima oportunidade. Às vezes as coisas, quando parecem difíceis, tem duas maneiras de encarar, né? Como obstáculo ou como oportunidade. Eu encaro essa minha chegada no Aimoré e esse desafio como uma ótima oportunidade para que a gente consiga juntos aqui manter o clube nessa primeira divisão, colocar o clube mais adiante. Essa é a expectativa. É até um retorno ao futebol gaúcho. E o convite vem de quem? Como é que surgiu a possibilidade de vir para o Aimoré? Porque foi tudo rápido. O Aimoré acabou com um acordo com o Benhor Pereira saindo na sexta-feira, e você no mesmo dia foi anunciado. Na verdade... Tinham conversas anteriores? Não. Na verdade, no começo do ano, o Aimoré demorou um pouquinho até confirmar o Benhur, né? Surgiu alguma especulação, ao menos de pessoas que são próximas à direção do Aimoré, sugeriram o meu nome. Mas aí a escolha pelo Benhur, uma ótima escolha, o Benhur é um ótimo... Isso em novembro, já tinha a proposta acertada com outro clube? Não, isso já não. No final de novembro, dezembro, por aí. Eu já tinha, em outubro eu já tinha um acerto, né? Um acordo verbal. Então caso a Aimoré oferecesse na ocasião uma proposta concreta, não viria por ter o acerto não, verbal? Porque eu já tinha, né? Eu já tinha tanto que eu não me mexi para nada, né? Eu não procurei, Diferentemente dos outros treinadores. Sim, os outros não estavam empregados, né? E aí, é claro que nessa situação a gente sai, se oferece, mostra currículo e o procedimento normal, empresários de qualquer área. fazem essa meia cancha entre profissional e clube. Mas são coisas do futebol, e muitas delas que só acontecem no futebol, né? Mas felizmente a espera não foi tão longa e surge essa possibilidade de um trabalho aqui em São Leopoldo, no Aimoré. E sem dúvida, dificuldade sempre existe, não é aqui no Aimoré, em todo lugar, seja de que ordem for, mas a gente se sente forte o suficiente para vencer essas dificuldades e participar, se Deus quiser, de uma campanha de reabilitação.
Aqui no Aimoré você chega onde está um grupo montado, não tem mais tempo para contratações, então é um grupo fechado. E no início da competição, o Aimoré com o Diego Torres, com o Cleiton, com a permanência do Lucas Silva, o próprio Rafael, além de ser um grupo experiente, o Faísca, era apontado com um grupo para chegar, um time para chegar, brigar até pela uma classificação, incomodar, quem sabe até a dupla Grenal. Acabou não vingando essa oportunidade. Claro que ainda há tempo de classificação, é viável, é difícil, porém há tempo. Como chegar no trabalho de um grupo que por enquanto não foi bem sucedido do que todos esperavam. Todos esperavam um Aimoré mais à frente, melhor na tabela de classificação. E um grupo onde você vai trabalhar com o que tem, não pode chegar a mais ninguém. É que na verdade eu até entendo que a partir do momento que existe o acesso e existe uma manutenção de uma base de um ano para o outro, contrate-se alguns jogadores de qualidade, e fica a expectativa de que vai se fazer um grupo superior à maioria dos competidores, dos outros adversários. Não é. O futebol gaúcho está muito nivelado, principalmente em relação aos clubes do interior. O Aimoré ainda teve a desvantagem de, ao subir, ter meia cota apenas. Dividida com Santa Cruz. Né? Então, isso em relação aos outros, é um prejuízo... É um abismo. Bastante grande. E essa expectativa de torcedor e de imprensa também, às vezes, acaba atrapalhando. De verem, nominalmente, alguns jogadores que são do seu agrado, e precipitadamente elegerem não só o Aimoré, mas eu estou falando no geral, determinada equipe como favorita, ou como que se tenha um grupo diferenciado em relação aos demais. Acho que esse é o erro. Acho que o Aimoré não tem um grupo inferior à grande maioria, mas eu também não acho que os outros também tenham inferioridade em relação ao Aimoré, também como acho que 2, 3 clubes só, até por sequência de trabalho, por manutenção de base, tem uma condição um pouquinho superior, eu acho, o resto. Muito, muito parecido. Hoje, até agora, falando na sequência, no Gauchão, o Aimoré que tem agora 2 jogos em casa, do lado do seu torcedor, onde pode pontuar e daí sair dessa zona de desconforto, que é a zona de rebaixamento. Então você concorda que hoje o futebol do gaúcho, principalmente no interior, está muito equilibrado e um detalhe pode decidir, pode ganhar os 3 pontos por causa de um detalhe? A maioria dos jogos tem sido assim. A maioria dos jogos tem, com raríssimas exceções, os partidos mostram uma equipe muito superior à outra. O detalhe tem sido definidor, os próprios scores, eles mostram isso. Houve 3, 4 goleadas, geralmente quando enfrenta uma equipe do interior contra um dos grandes. Então, essa rotina de resultados e placares justos, o perde-ganha, a proximidade entre estar na zona de rebaixamento e a zona de classificação mostra que 1, 2 vitórias. Que não existe grandes diferenças. Até agora, para encerrar, aproveitando, fazer um convite para o torcedor, já deve ter jogado muitas vezes contra, sabe que o torcedor comparece. Infelizmente, aqui na região metropolitana, por ser no lado de Porto Alegre, tem essa desvantagem. A maioria dos clubes da região aqui não botam grande público. Porém, hoje, tirando a dupla Grenal, isso aí é um fato, quem vai nos estádios aqui sabe, o Aimoré tem a maior torcida da região metropolitana. Então isso é um fator a mais. E tem 2 jogos em casa. Aproveitar e fazer um convite para o torcedor. O torcedor vai comparecer, mas um motivo para que ele compareça do Aimoré nessa reabilitação no campeonato. Um convite e também fazer o torcedor entender que com o torcedor do nosso lado as coisas ficam mais fáceis. Com ajuda, com estímulo, com cobrança. O fato do torcedor estar aqui, com certeza, nos respalda. Nós temos 2 partidas em casa, contra dois bons times, 2 boas equipes. Sendo um concorrente direto? Eu acho que todos são concorrentes. Eu acho que ainda não se pode... O Brasil tem uma condição melhor de tabela, mas eu acho que ainda se corre por coisa maior do que simplesmente o rebaixamento, né?
E esses 2 jogos são fundamentais. E até aprovado, desculpa interromper, mas até sobre esse assunto, o rebaixamento, ano passado, quando o Benhur chegou numa situação até pior do que a sua, muitos falavam que a Aimoré brigaria para não cair. E acabou com praticamente o mesmo grupo, chegaram alguns jogadores novos de qualidade, buscando acesso. A equipe acabou sendo aguerrida e não saiu da 3ª vaga do rebaixamento para a 2ª desse ano, para buscar a 3ª vaga, a 1ª divisão de 2014. Mostra que é possível. Também em relação ao nosso torcedor, amanhã certamente o torcedor do Brasil vai vir, existe uma mobilização muito grande em relação a esse jogo e eu espero que nós tenhamos mais torcedores que o Brasil, né? Eu espero que a torcida do Aimoré venha e nesse jogo principalmente para que nós realmente nos sintamos em casa e tenhamos o apoio do torcedor e que se estabeleça essa relação do mandante de jogo, que o nosso torcedor venha, nos ajude e que, se Deus quiser, no final do jogo a gente consiga comemorar uma grande vitória. Então é isso, obrigado, desejo boa sorte a toda a equipe da Metrópole que estará no lado do Aimoré. Também aproveitar nós sempre acompanhando a gente, o guia da divisão de acesso. A gente que fez o guia aí da 1ª divisão, agora o guia da divisão de acesso completo do Jornal Imigrante, claro, sempre com a Rádio Metrópole. Também agradecer aí o grupo Eco do Pampa, aí o grupo Eco do Pampa, quem quiser conhecer, www.ecodopampa.com.br. Então o guia da divisão de acesso completo, trazendo informações das 16 equipes. Então aqui foi Kelvin Lopes, deixar um forte abraço e agradecer, claro, os nossos parceiros, a J. Adelaide, depois vai subir aí o site para você, também a Rádio Metrópole 1570, que estará junto com a Aimoré, o Jornal Imigrante, o Jornal Loma Grande e o Jornal Sorriso da Bola. Um forte abraço e a gente se vê. Até a próxima no Conversa de Boleira.